Oi, gente, eu sou a Cíntia, enfermeira, professora de yoga, massoterapeuta. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Esse canal tem como propósito nos ajudarmos no enfrentamento positivo de todas essas crises que a gente está passando, coletivas, individuais, nessa fase caótica que nós estamos enfrentando juntos, através do yoga. E o vídeo de hoje vai tratar especificamente do yoga como auxiliar na terapêutica da hipertensão arterial sistêmica. Como que o yoga ajuda nessa terapêutica. Então, alguns estudos realizados com o yoga na terapêutica da hipertensão foram publicados em algumas revistas e eu vou colocar os links dos estudos que eu vou citar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, para que vocês possam ler e aprofundar o entendimento e o conhecimento de vocês. Bom, em 2007 foi publicado na Revista Brasileira de Hipertensão um estudo onde 16 pessoas diagnosticadas com hipertensão arterial sistêmica participaram de um programa de prática de yoga durante 1 hora de aulas semanais ao longo de um mês. Essas aulas tinham duração de 1 hora, sendo divididas 15 minutos de uma preparação, 30 minutos com posturas e técnicas respiratórias e mais 15 minutos de relaxamento ao longo de um mês, né? Então, essa sala era climatizada também, numa temperatura agradável, 22 graus, e essas pessoas então receberam aferição de frequência cardíaca e pressão arterial antes e depois desse um mês de prática de yoga. O estudo mostrou que algumas técnicas respiratórias faziam um efeito contrário, aumentando a frequência cardíaca e podendo elevar a pressão arterial. A técnica citada é a bástrica, que é uma técnica respiratória do yoga, onde a gente promove uma respiração acelerada, tanto a inspiração quanto a expiração. Então fica aí um alerta para quem gosta de praticar yoga, não pratiquem técnicas respiratórias se quem for diagnosticado com hipertensão, sem antes conversar com seu professor, pode mandar mensagem para mim também, porque alguns exercícios respiratórios realmente não serão indicados, assim como uma técnica de purificação, que é o Kapalabhati, também não é indicado, porque também pode fazer um efeito contrário ao efeito esperado, que é o efeito de redução da pressão arterial. Mas técnicas respiratórias como a respiração completa, respiração baixa, média e alta, a respiração profunda, promovendo uma expiração mais longa do que a inspiração, e a respiração alternada, Nadi Shodhana alternada, inspirando por uma narina e expirando pela outra narina, promoveram uma redução da frequência cardíaca, da pressão, da resistência vascular periférica e também da pressão arterial. Bom, o Instituto Nacional pela Saúde dos Estados Unidos define o yoga como uma terapia do corpo e da mente, dizendo que o yoga vai, através de uma terapêutica, de uma intervenção, influenciar nos nossos estados psicológicos e psiquiátricos, promovendo melhora do quadro de várias patologias, inclusive a hipertensão. Bom, essas 16 pessoas, então, a prática do yoga, né, veio a induzir uma redução reflexa na pressão arterial e melhorar a sensibilidade do baroreflexo. Ao longo das nossas artérias, em pontos específicos, nós temos baroreflexores. Esses elementozinhos, eles comunicam o nosso corpo com relação à pressão dos vasos das nossas artérias
E o cérebro então vai entender, de acordo com o grau de enrijecimento e de pressão da parede do vaso, de resistência do vaso, se é necessário então reduzir ou aumentar a pressão arterial. Então esse sistema baroreflexo, ele é responsável pela manutenção do equilíbrio da pressão arterial. E a prática do yoga mostrou uma ativação na sensibilidade desses elementozinhos responsáveis pela comunicação de como está a resistência periférica das nossas artérias. Bom, além disso, a frequência respiratória das pessoas submetidas ao yoga conseguiu se estabilizar entre 6 e 10 respirações por minuto, que é uma medida mais baixa do que a medida média da nossa sociedade, que é mais ou menos de 16 respirações por minuto, que é uma respiração muito acelerada e curta. Além disso, além da redução da frequência respiratória, da melhora na sensibilidade desses elementos que fazem essa comunicação, houve uma redução na descarga do sistema autônomo simpático. Essa redução da descarga do sistema simpático contribui para a redução da frequência cardíaca, o que faz com que a nossa pressão arterial também seja diminuída. Um outro estudo, que eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo, publicado pela revista Corpo e Consciência em 2023, colocou que hoje estima-se que mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas adultas no mundo são diagnosticadas com hipertensão arterial sistêmica e serão diagnosticadas ainda mais até 2025, e que hoje, atualmente, mais ou menos 51% da população brasileira acima de 18 anos é diagnosticada com hipertensão arterial. Então, é uma coisa séria. E tendo aí o estresse como um dos principais fatores e sendo o yoga uma intervenção já reconhecida como uma importante intervenção para melhorar estados psicológicos que fazem com que esse tipo de condição física seja aliviada. Esse estudo, então, promoveu aí 8 semanas de intervenção com yoga em pessoas diagnosticadas com hipertensão. Essas aulas de yoga aconteciam 3 vezes por semana, as aulas tinham duração de 1 hora, e o resultado foi a diminuição da pressão arterial sistólica em 24 milímetros de mercúrio e da diastólica em 17 milímetros de mercúrio. É uma super redução. Realmente é um alívio dos sintomas da hipertensão, na verdade é um controle da pressão arterial, promovida pela prática do yoga. O link desse estudo está na descrição do vídeo. E a Unesp, em 2018, também publicou um estudo colocando que as práticas complementares, as práticas terapêuticas complementares estão sendo cada vez mais introduzidas no Sistema Único de Saúde, e o yoga faz parte, dessas práticas alternativas, integrativas e complementares. A Unesp, então, publicou um ensaio clínico composto por grupos de pessoas, e essas pessoas foram colocadas para praticar 16 sessões de yoga com duração de 30 minutos e passaram por uma análise, Todas essas pessoas diagnosticadas com hipertensão. E a pressão arterial foi aferida no início e no fim dessas 16 sessões de 30 minutos de yoga, e o resultado foi que eles concluíram que o yoga tem a capacidade de reduzir a pressão arterial tanto em pacientes hipertensos
quanto em pacientes normotensos, que são as pessoas que com a pressão arterial normal, né, também tem a capacidade de equilibrar, manter em harmonia a pressão arterial. Uma reportagem do G1, publicada em 2024, com um estudo realizado em 2022 pela Sociedade Cardiovascular Canadense, submeteu 60 pessoas de diferentes idades a 30 minutos de exercícios aeróbicos com 15 minutos de yoga. Então as pessoas faziam 30 minutos de exercícios e 15 minutos de yoga. Esse experimento resultou numa melhora da pressão arterial de 13/7 para 11/6 e da frequência cardíaca, que era de 130 em média, para 119 batimentos por minuto em média. Então, no yoga, esse estudo, né, teve como conclusão que no yoga a função parasimpática, a função relaxante do nosso corpo, é estimulada através da estimulação do nervo vago, através dos exercícios respiratórios. E também ao melhorar a capacidade inspiratória através da respiração profunda do yoga, de respirar alto, de respiração completa, respiração baixa, média e alta, isso recruta mais alvéolos, que são pedacinhos do nosso pulmão responsáveis pela troca gasosa. Isso então faz com que uma maior quantidade de oxigênio seja distribuído no nosso corpo, resultando então numa dilatação dos vasos. Quando o nosso corpo recebe maior quantidade de oxigênio, isso faz com que os vasos sanguíneos se dilatem e aí os elementos do sistema barorreflexo, eles enviam sinais de que está tudo bem, que o vaso sanguíneo, a resistência do vaso sanguíneo está relaxada. Então isso faz com que o nosso organismo dê a ordem para a diminuição da frequência cardíaca e regulação da pressão arterial. Alguns asanas, que são posturas do yoga, também são indicados especificamente na terapêutica da hipertensão, como o Sarvangasana, Viparita Karani. Eu vou colocar aqui no vídeo esses asanas: o Sarvangasana, o Viparita Karani, Baddha Konasana e Janu Sirshasana, além de outros asanas também. Todos promovem ou uma diminuição da frequência respiratória, por exemplo, né? Baddha Konasana, ou a postura para meditação mesmo, Shavasana, que é a respiração para relaxamento, Janu Sirshasana também são posturas que trazem um fluxo sanguíneo maior para o coração, dando um descanso para o coração. Também ajudam na regulação da pressão arterial. Então, gente, esse é o nosso vídeo aqui fundamentando a intervenção do yoga na terapêutica da hipertensão arterial. Na nossa página do Instagram tem uma aula de yoga completa para hipertensão arterial, né, para a terapêutica da hipertensão arterial. E pratiquem, né, assistam aí as nossas aulas, são postadas semanalmente. Tirem dúvidas, comentem, e se conhecerem pessoas aí com hipertensão, pessoas queridas, incentivem essas pessoas na prática do yoga. Então é isso, gente, valeu e até o próximo vídeo.